Olá pessoal, aqui é a professora Juliana novamente. Conforme combinado, estou aqui para fazer a correção do desafio 2 e vou trazer uma nova forma de fazer esse exercício, acho que diferente do que vocês pensaram. Se alguém pensou igual ao que eu fiz aqui, me conta lá nos comentários que vai ser bem positivo. Então, o que consistia o desafio 2 era desenvolva um fluxograma que receba 4 números e coloque em ordem decrescente, ou seja, também do maior para o menor, só que agora com 4 números e não mais com 3. E aí isso tornava o exercício um pouco maior, na verdade, consideravelmente maior, e é o que a gente vai ver aqui na sequência. Aqui nesse desafio, se vocês começaram pensando exatamente lá como foi o desafio 1, que foi com 3 números, vocês devem ter feito algo assim. Então, início do fluxograma, declaração agora das 4 variáveis, coloquei também como inteiro, tá? Solicitação para o usuário da digitação do primeiro número, recebo isso em N1. Solicito para o usuário a digitação do segundo número, recebo em N2. Solicito o terceiro número, recebo em N3. E o quarto número em N4. Então, até aqui não teria muitas novidades. Só que aí, a hora que vocês começaram a fazer aqui, vocês devem ter reparado que isso começou a crescer consideravelmente. Lembrando aqui que, embora esteja lá N1 mais N2 mais N3, não pode esquecer de colocar algum símbolo no meio para separar esses valores, senão vai ficar um grande número corrido aí, tudo junto, tá bom? Essa concatenação. Mas aí eu pergunto, N1 é maior que N2, N2 é maior que N3, N3 é maior que N4, e aí exibi N1, N2, N3, N4 de novo, porque eu sei aqui que se N1 é maior que N2, N2 é maior que N3, eu já sabia que dava certo, N1, N2, N3. Agora eu pergunto se N3 é maior que N4, eu sei que essa ordem aqui, por consequência, né, esse daqui é maior que esse, e esse daqui é maior que esse, e esse daqui é maior que esse. Então, eu sei que é verdade isso aqui. Só que quando começa aqui, primeira situação falsa. Se não for, então significa que N4 pode ser maior que N1. Beleza, perguntei. Aqui, vai crescendo muito as perguntas. Por quê? Eu tenho aqui 24 possibilidades de resposta. E, se a gente já viu lá também sobre estrutura de decisão, eu teria que fazer 23 perguntas para conseguir chegar em todos esses resultados, todas essas combinações aí, tá? São 6 combinações para cada número sendo o maior de todos. Então, se torna bem complicado, bem complexo aí fazer por tamanho, né? Por ter atenção aí. Não que seja impossível, daria para fazer, mas tem uma solução que é melhor e eu vou trazer ela para vocês. Então, aqui eu mudei um pouquinho o nome das variáveis. Ficou N, M1, que é o maior de todos, seria o primeiro maior, M2, que é o segundo maior, M3, o terceiro maior, e M4, o quarto maior, todos eles como inteiro. E repararam que eu não fiz toda a solicitação de digitação na sequência, fiz de um modo um pouquinho diferente. Eu solicito aqui para o meu usuário que ele digite o primeiro número, vou armazenar ele em N, só que eu também vou atribuir esse valor aqui para M1. Ou seja, o primeiro número que eu digitei, eu tenho certeza que ele também é o maior de todos, até o momento. Então, eu já vou considerar que ele é o maior de todos. Então, ficou assim. Eu digitei 1, ele vai ser armazenado em N, mas ele também vai ser armazenado em M1, que é o meu maior, meu primeiro maior. Aí tem o meu segundo número. Solicitei para o usuário, recebi isso na variável N também. E vou perguntar, N, você é maior que o M1? Se ele for maior, o que eu tenho que fazer? O meu maior de todos agora vai ser N, só que se eu simplesmente atribuir aqui, eu perco o valor que estava lá em M1. Então, por isso, eu vou ter que fazer essa troca. Eu atribuo primeiro o que está em M1 para M2, fica lá como segundo maior. E depois atribuo o N para M1. Lembra que toda vez que eu atribuo um valor para a variável, o valor que estava ali se perde, ele é sobrescrito, tá? Ah, mas não foi. Então, o que estava lá era o maior mesmo. Eu vou armazenar esse segundo maior em M2. E aí ficou mais ou menos assim. Então, eu digitei o 2 passou para o M1, o M2 recebeu o que estava lá no N, o que estava no M1, que era o 1. Beleza, então já deu certo para os 2 primeiros valores. Vou solicitar a digitação aí do terceiro valor,
Novamente, vou seguir a mesma ideia. Vou receber em N, vou perguntar se N é maior que M1. Se N for maior que M1, a gente já sabe o que tem que fazer. Então, o que estava em M2 vai para M3, o que estava em M1 vai para M2, e o meu maior de todos agora é o N. Se ele é maior do que o que está no M1, consequentemente, ele é maior do que o que está em M2. E aí, a gente tem que fazer essa troca para não sobrescrever o valor. Beleza, foi falso. Ele não é maior do que está em M1, mas ele pode ser maior do que o que está em M2. E aí eu faço a verificação e, nesse caso, faço a troca só dos dois valores, né? Pego o que está em M2, passo para M3 e atribuo N para M2. Não foi maior que ninguém, então eu só coloco ele em M3. E aqui, supondo que foi digitado 3 agora, então, o M3 recebeu o que estava em M1, o M2 recebeu o que estava em M1 e o M1 recebeu o que estava em N. E também deu certo até o... Aqui temos a digitação, então, do quarto valor. Então, solicito para o usuário, ele recebe lá na variável N e segue o mesmo esquema. Então, primeiro ele pergunta se o N é maior que o M1. Se for maior que o M1, a gente sabe que ele é maior que todos os outros. Então, M3 passa para M4, M2 passa para M3, M1 passa para M2 e M1 recebe o valor de N sem perder nenhum dos valores que já foram digitados. Mas vamos supor que não foi, veio para o lado falso. N, você é maior que M2? Se for maior que M2, a gente só precisa reajustar a partir dali. Então, o M3 vai para o M4, o M2 vai para o M3 e o M2 recebe o valor de N, novamente sem perder nenhum conteúdo aí do que já tinha sido digitado. Mas ele não foi maior que o M2, ele ainda pode ser maior que o M3. E aí eu pergunto aqui, se o N for maior que o M3, eu vou trocar, M3 vai para M4 e M3 recebe aí o valor de N. Se não for, todos foram falsos, é só colocar o N lá no M4. E aí acontece isso aqui, acontece essa movimentação e eu tenho certeza no final que ficou aí o maior, o segundo maior, o terceiro maior e o menor de todos ficou ajustado, ficaram aparecendo aí bonitinhos. Isso facilita muito a minha exibição no final, porque aí eu tenho certeza que eu vou exibir sempre M1, M2, M3 e M4. Essa era uma outra solução, eu imagino que talvez vocês não tenham pensado dessa forma, mas isso facilita bastante, torna o fluxograma aí muito mais compacto. Pausem ela, assistam de novo, tentem entender, se tiverem dúvidas, entrem em contato e principalmente façam testes. Pega aí vários números, façam simulações, vê se dá certo e depois me contem aí o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado.